pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Escola Normal. Hoje, 26 de abril, aniversário da nossa querida Escola Normal, 85 anos, construindo e educando com muito amor, muita dedicação. Eu sou Clésia Vitória, estou na coordenação da educação infantil, trabalho nessa casa aqui já faz mais de 30 anos, junto com essa turma maravilhosa, essa família maravilhosa que é a Escola Normal. E hoje nós estamos aqui com a diretora da nossa escola, Maria das Dores Vidal Freitas, nossa querida Bazinha, a Nilda Moura, secretária da Escola Normal, e a Claudinei Chaves, que é a coordenadora do Fundamental 2. E vamos aqui conversar um pouquinho, dona Bazinha, sobre a nossa querida Escola Normal. Isso. Palavra Bazinha. A Escola Normal, todo mundo sabe que ela foi a primeira escola a formar professoras para ensinar as crianças analfabetas. Então não existia escola praticamente em Limoeiro. Só existiam escolas tipo a do Mestre Afonso, para meninos, e só era para meninas, as meninas não tinham vez, e então não tinha escola. E quando surgiu, Franklin Chaves idealizou a escola, todo mundo absorveu a ideia, porque era enorme o número de analfabetos, a pobreza muito grande, e eles viram que só a escola, só educando, ensinando que ia sair disso aí. Aí então começou. Mas o Joaquim de Menezes é mais velho do que a escola, porque o Joaquim de Menezes ele foi inaugurado um ano antes da escola, 1937. A escola foi em 38 e o Joaquim de Menezes em 37, Dona Bazinha, e a Escola Normal foi a primeira escola de Limoeiro do Norte? Não, a primeira é o Joaquim de Menezes, embora seja pública, então a escola é a primeira escola particular, realmente, Certo. E depois as outras escolas foram depois, Patronato, Diocesano, Arsênio Ferreira Maia vieram depois. Mas a escola foi a primeira que encampou. Por isso que a escola teve um grande, vamos dizer, número de alunos aqui, que a escola era internato e externato. Dona Bazinha, e as meninas que moravam aqui, elas dormiam, onde elas dormiam? Tinha um dormitório? As internas? Sim. Não havia dormitório ainda não, ainda estavam construindo dormitório. Era numa faixa de umas 100 alunas que tinha aqui. Eu li no jornal da época que chegou a ter mais de 100 alunas internas, porque funcionava o regime de internato e externato. Então o externato para quem morava por aqui, os homens. Não havia homem interno, só as moças, só mulher. Criança, tinha até crianças internas. E como faziam para dar comida para um monte de meninas? Foi muito trabalho, muito mesmo. A diretora sofreu muito, lutou muito, contou com a amizade, até com a caridade de pessoas como Raimundo Estácio, Raimundo Remígio. Então eles foram formidáveis em ajudar a escola. E Dona Gonçalves mandou plantar uma horta e pomar. Então tudo que tirava da horta, o que precisava para a alimentação das alunas, e o excedente ia vender no carrinho de mãos, seu Dedé ia vender no mercado. E ganhava algum dinheiro para comprar a mistura. Porque normalmente a comida das internas era uma comida muito simples mesmo. Porque não tinha, as próprias internas elas não podiam pagar caro. Tinha alguém que podia, mas a grande maioria não podia. Então tinha que dar um jeito de todo mundo se arranjar naquilo ali, E é verdade que tinha uma vaca que tirava o leite da vaca para usar? Tinha tudo, Nil, daqui. Tinha tudo, criação de galinha, vaca, pomar, certo? Tinha tudo realmente aqui, Dona Bazinha, e as famílias das moças, que ficaram na escola? Elas iam, as internas iam para casa no final de semana, a família vinha aqui na escola? Não, isso não acontecia não. Primeiro a dificuldade, não havia estrada. Para vocês terem uma ideia, uma aluna de Mossoró, ela passou de novo 10 dias de Mossoró para chegar a Limoeiro.
com o pai, vinha de cavalo, carroça. era na época do inverno e ela gastou 10 dias para chegar aqui. Você tem uma ideia da dificuldade de estrada. Então a aluna vinha no início, quando era em julho, ia para casa, agosto, né? Chegava e dezembro ia para casa. E às vezes tinha algumas que nem iam, ficava na casa de amigos, porque a dificuldade era tão grande para ir, para voltar. Era melhor ficar na cidade. Era que seria melhor passar realmente o ano todo aqui, não ir em julho, né? Ficava aqui. E quando foi que passou, terminou a fase de internatos, assim, para ser escola liberada para matrícula? Terminou na década de 60. De 60. De internato foi. Porque aí a escola passou, foi uma celeuma, né? Porque o diocesano terminou o internato primeiro do que a escola. Houve a cheia do Oroso, aí com a cheia do Oroso, o diocesano já avisou quem fosse para casa durante a cheia do Oroso, não voltasse mais para o colégio que ia fechar. Tudo pela dificuldade de manutenção mesmo, que era muito difícil. Então, mas a escola fechou um pouquinho mais adiante. Ela fechou em 1962. E aí os alunos, para onde é que nós vamos? Aí surgiram aquelas pensões de senhoras responsáveis que recebiam, tanto não era tudo junto, recebia uma casa, uma pensão recebia as moças, outra pensão recebia os homens. Ali bem no centro, eu me lembro, que recebia mais homens. Ali onde é o Zé Dino, a loja de Vilma ali, tinha uma casa de uma senhora, se eu não estou enganado, o nome dela era Maria Tiborne, que recebia os rapazes do diocesano, né, que vinham estudar. E havia Dona Nenê, que era ali perto da estátua do Aureliano, que recebia as moças, e outras famílias também, outras senhoras recebiam, para poder dar certo, porque não podia realmente atrapalhar o estudo. Mas foi uma fase muito difícil para os alunos, arranjar essas casas, muitas não queriam perder o ano, mas tudo se arranjou, né? Deus providenciava tudo. A escolinha Vovó Judite foi logo após? Não, a escolinha Vovó Judite já foi mais. Não, foi bem para frente. A escolinha Vovó Judite eu estudei na escolinha Vovó Judite. Muita gente estudou na escolinha. Eu estudava no Arsênio, né? Só que mamãe achava muito longe, aí veio pra cá, né? Pra eu estudar aqui. Aí eu lembro, foi um dia, à tardinha, eu vim com minha irmã, aí falar com Bazinha. Lembro como se fosse hoje, aí Bazinha passou a mão na minha cabeça e disse, que bom que minha filha vem estudar aqui, lá na entrada. Aí eu disse, eu venho à força. Isso me restou Você disse que vinha à força. Aí eu cheguei em casa, minha irmã disse para minha mãe que eu tinha dito isso para a diretora da escola normal. Aí me restou uma pisa. Porque eu respondi à diretora da escola normal, que não era para eu ter dito isso, eu estou vindo à força. Foi uma coisa. Aí não tinha condições, aí eu fui para a escolinha Vovó Judite, 4º e 5º ano. Que não pagava nada. Que não pagava nada. E você não precisava pagar a escola nesse período? Não, na escolinha Vovó Judite não, porque era uma escola de aplicação, onde as normalistas faziam o estágio. Era a escolinha Vovó Judite, mas tinha escola normal também. Integrada, né? Quem quisesse pagar, certo? Aí você estudou aqui, terminou o seu curso normal. Quando foi, Carolina, que você terminou? Foi em 88. Na festa dos 50 anos da escola. 50 anos da escola. Agora, turma foi... As normalistas. A normalistas. A turma que a escola formou como foi a minha turma. Foi a sua turma. Que foi eu, Risélia, Rosângela. Isso. Eu tenho 32 anos na escola normal, porque assim... Nilda sempre foi Nilda, você começou como professora, como professora. Eu entrei aqui em 2 de abril de 1991. Eu vi Dona Bazinha, eu fazia faculdade na Fafidan e era bolsista na secretaria da faculdade. Eu vi Dona Bazinha. Eu tinha um apreço muito grande. Porque eu ensinava lá, né? Dona Bazinha era professora de história na faculdade, na Fafidan. E eu tinha um apreço muito grande pela escola, porque eu tinha terminado o normal no Lago Rebouças,
mas não passava no vestibular porque tinham que via química, nem física, nem biologia. Aí eu disse, não, eu tenho que estudar esse conteúdo para passar no vestibular. Eu fiz o segundo científico aqui. Eu já tinha um primeiro, eu fazia mais um ano, fazia 2 ensino médio. Eu tinha um normal e o científico, que na escola era científico. Aí eu fiz o segundo científico aqui, e quando eu fui fazer o terceiro, eu passei no vestibular. Já tinha feito o quarto normal também na escola normal. Aí eu vi a Dona Bazinha na faculdade, né, na secretaria, ela ia pegar os diários para ir para a sala de aula. Aí eu disse, Dona Bazinha, arruma um emprego para mim na escola da senhora. Aí ela disse assim, escreva aí, minha filha, para me ver sua letra. Foi minha prova, meu concurso, foi meu concurso. Para escrever a letra. Escrevi, aí aqui eu aperfeiçoei mais a minha letra, com aquela letrinha de educação de professora, subi e descer a letrinha, né? Aí eu fiquei de 91 até hoje eu estou na escola há 32 anos, mas eu fiquei dentro da escola mesmo, por 25 anos, que em 2016 foi na época que abriu a faculdade, que a faculdade começou em 2016, no dia 26 de 2016, no dia 28 de... Foi, você passou para ser secretária lá da faculdade. E a história de Nilda, ela é bem parecida com a minha também, né? Porque eu, como Nilda, eu pastorava a Dona Bazinha lá na faculdade, né? Para poder ter a oportunidade de chamá-la e pedir uma oportunidade aqui na escola. E foi em 1990, né, que eu consegui, né, pedir essa oportunidade, e estou até hoje aqui, né, na família Escola Normal. Então, peraí, e a escola só teve a ganhar, né? Teve a ganhar, porque né? vocês são as que estão mais tempo comigo aqui na escola. Ao meu lado, aqui lutando. Mas para eu entrar aqui, eu precisei fazer uma prova de seleção. Abriu as inscrições, eu me inscrevi, eu fiz uma entrevista com a senhora, aí depois tive que fazer um plano de aula e fazer uma aula prática. Naquele tempo havia exigência. Era, uma aula não era hoje só por indicação. Mas, Claudinei, quando nós falamos na escola, na festa dos 50 anos da escola, que foi justamente, vamos dizer assim, foi difícil, que eu entrei em 87, a escola muito carente mesmo, muito suja, sem energia, sem instalação hidráulica, então foi muito difícil. Eu tive que estender a mão, procurar o doutor Arius, que me ajudou, procurar Milton Nogueira, que foi muito bom também. Então eu saí pedindo, né? E a gente fazia aquelas festas ao domingo, vendia panelada, fazia feijoada, forró, não era festinha, era forró. Para justamente ir atrás de dinheiro. Quando foi na festa dos 50 anos, aí todo mundo queria a festa dos 50 anos. Mas, meu Deus, como é que eu vou fazer essa festa? As alunas vieram, as ex-internas, muitas alunas, e ficavam hospedadas na própria escola, sem conforto nenhum. Nem ventilador tinha, mas elas queriam ficar aqui, né? E ficavam, e a Ana Amélia ajudava, dirigia tudo, botava o açúcar numa lata de Neston, tudo na simplicidade. E doutor Zé Nilson era muito vibrador e porque queria uma seresta da saudade. Mas eu não tinha condições de contratar grupo. Aí ele disse, não se preocupe. Olhe, foi uma seresta, todo mundo cantando, ninguém pagou um músico. Raimundo Saraiva, era tanta gente que queria tocar de graça nesse dia, né? Mas antes disso, o que aconteceu na véspera da festa? Não tinha cerveja. Não tinha cerveja de jeito nenhum. Aí todo mundo dizia, mais uma festa, sem cerveja não vai. Não adianta fazer a festa. E todo mundo lutando e pelejando, nada. Aí deram uma dica que lá em Russos eu podia até conseguir. Aí tinha um senhor lá que vendia cerveja, sei que Helena Andrade, que foi também uma baluarte comigo nisso. Aí a Helena conseguiu o telefone, fez a ligação e eu falei com o homem. Quando eu falei com ele, aí eu falei suplicando mesmo, né?
o senhor não pode fazer isso com a gente, é uma festa de uma escola que está retomando, né? Fracassou muito, caiu, e essa festa é positiva para a escola. E eu disse, olha, se o senhor arranjar cerveja, Dom Bosco vai ficar muito feliz, vai ficar muito agradecido ao senhor. Passou, a cerveja veio, né? A cerveja chegou para a festa. Passou. Umas 2 semanas que tinha terminado a festa, né? Tinha havido a festa, a Helena chegou para mim, a Helena Andrade, que sabia a história da cerveja, disse, Dona Bazinha, aquele homem que a senhora comprou a cerveja, ele quer saber se Dom E era comprada? comprou só que um preço mais em conta, né? Sim, aí ele quer saber realmente aonde é que mora esse Bosco, esse Bosco que a senhora pediu a cerveja, dizendo que ele ia ficar muito agradecido. Ora, na época, tinha um candidato a deputado aqui na região, que era João Bosco, e o homem pensava que era esse candidato a deputado Que ia pagar? Não, que queria cerveja, Conhecer, estava precisando da cerveja. Então, lá e vem. Aí Dom Bosco entrou no milagre nessa hora, né? Que Dom Bosco é o padroeiro da Dom Bosco é nosso padroeiro. E quantos milagres eu consegui com Dom Bosco, Nossa Senhora aqui, né? Bazinha, essa festa aí, foi a festa que o auditório estava descoberto? Não, porque Que também houve essa também até festa. foi que eu entrei, eu assumi, eu já ensinava aqui, né? Eu assumi como diretora em 87. Aí, como a escola fazia festa, pedindo, adulando a gente um espaço para fazer a festa das professoras, aí eu disse, esse ano nós vamos fazer no auditório, com o auditório descoberto, porque eu não estava coberto o auditório. Se anunciando a festa e sem o auditório ser coberto. Vamos fazer com o auditório coberto. Como é? Vamos fazer com o auditório descoberto. Ai, mas você é doida na época da chuva, se vier um temporal, vamos enfrentar. Aí veio todo mundo feliz, a escola voltou a, vamos dizer assim, a fazer festa no auditório e tal. E lá vai, muita palma, os pais satisfeitos, as alunas subiram, receberam o canudo aqui, um pedacinho, a céu aberto. Você olhava e via o céu. Um pedacinho que eu olho, os pingos no meu vestido. Começou a cair os pingos. Meu vestido ia mudando de cor. E eu, minha Mãe Santíssima, minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, segura essa chuva, né? E aí eu olhava para o auditório, ninguém se mexia. Eu acho que todo mundo estava disposto a tomar banho mesmo naquela noite. Aí vai eu me rezando aqui, eu não sabia mais nem o que estava se passando. Terminou a festa. Só deu tempo terminar. E o toró foi enorme. Já tinha aquelas cadeiras, dona Vazinha? As cadeiras, Sim. Algumas, porque estavam muito estragadas. A gente arranjou outras cadeiras. E levantar o auditório, né? Aí quando foi no outro dia, vinha gente aqui na escola só dizer parabéns, você foi corajosa e teve sorte. Não é? A chuva não continuou? Não, só choveu depois que terminou a festa, Nilda. Aí pronto, parou, foi? Quando Dom Bosco de novo. Hein? Dom Bosco de novo. E Nossa Não, Senhora. só choveu, começou a neblinar na hora que estava Terminando. E eu vi na hora descer a chuva. Aí quando terminou, que o pessoal começou a sair, aí o aguaceiro foi enorme, Aí né? Dom Bosco segurou até terminar. Dom Dona Bosco- Bazinha, e assim, com todas essas dificuldades que a senhora passou na escola normal, a senhora teve algum apoio de órgão público? Ave Maria, eu vou dizer uma coisa, viu? Aqui e lá aparecia uma pessoa que botava o pé para a gente cair, porque a gente tinha um exército na escola, todos os funcionários, professores, era assim como fosse um exército, vamos fazer isso, vamos, e elas davam um jeito, elas procuravam, elas pediam, então houve muita dificuldade, e a dificuldade maior era justamente vamos dizer assim, os moleques, a anarquia de invadir as coisas.
Aí começamos a sofrer, jogavam, porque eu consegui o cimento para fazer só o piso da quadra. Eu consegui com a Hamilton Nogueira, que vendia cimento, tinha sido um ex-professor da escola, só para fazer o piso da quadra. E a gente já fazia as festinhas lá na quadra, sem coberta, sem nada, só o piso. Então, o que acontecia? Os moleques rebolavam bomba na hora que as crianças estavam se apresentando. Aí era muito difícil. Sair com as crianças na rua, para desfilando, aquele desfile da criança, era assim um temor maior do mundo, que os carros não respeitavam, era aquela confusão. Aí o que eu fiz? O que nós fizemos? Começamos a pedir o auxílio da polícia. Ave Maria, não esqueça a polícia, a escola é muito agradecida. Nós tivemos um apoio mesmo enorme da polícia. A polícia, quando ele dizia, quando for sair com as crianças à rua, diga, era uma viatura na frente e uma viatura atrás, protegendo o passeio das crianças, porque não respeitava. Quando ele dizia, quando for fazer festa na quadra, diga. Aí a gente avisava que ia fazer festa. Eles ficavam rondando ali por fora, no pé da escola. Depois dessa data, dona Maria, foi que a senhora resolveu dar um desconto para os policiais? Não, Depois dessa ajuda, foi? Porque assim, depois dessa ajuda? Porque o que eles faziam, e todo mundo sabe que eles ganham pouco, né? Ali eles são, não tem nem agradecimento pelo trabalho que eles fazem. Falar mal da polícia, dizer que a polícia chega depois que termina o caso, né? Não é bem assim, né? Pois é. E a escola muito agradecida. Então eu disse para eles, eu cheguei lá e falei para o chefe que qualquer um que quisesse botar o filho para estudar na escola, teria 50% de abatimento. Então eles passaram a botar os filhos dele aqui. E foi graças à escola normal que eles ganharam os 50% em todos os colégios de Limoeiro. E até hoje mantém. Continua tendo 50%. Não, e a gente era muito grata nesse período, a gente mandava, vamos dizer, o jantar no Natal, mandava a ceia de Páscoa, e eu sou muito grata, a escola é muito grata. Olha, eu fico tão feliz quando eu vejo os policiais, agora mesmo esse problema, né, das crianças sofrerem, não sei o que, massacre, porque aqui nós temos muitos pais, né, policiais, muitos. Foram muito presentes, né? Nesse período, todo dia eles estavam aqui. Menina, eles vêm assim, de boa vontade, não falta gente aqui da polícia, né? E à noite, quantos policiais nós temos aqui dentro estudando à noite? Então nós somos protegidas por ele, pela boa vontade deles, né? Pela responsabilidade dele. Mas eu vou contar ainda sobre a polícia. Um dia à tarde, houve um problema e eu fui falar com o delegado lá na polícia. Quando eu cheguei lá, ele estava num quartinho pequeno, sentado, banhado 2 horas, banhado de suor, com um ventiladorzinho pequeno, quase parando. Eu tive tanta dó daquele homem, naquela situação, não tinha ambiente de trabalho. Aí eu falei para ele, eu disse, o senhor não... E muito revoltado, ele era muito revoltado, porque dizia que aqui era muito difícil de trabalhar. Porque eu passei quase uma semana com meus homens dentro do mato, arriscando a vida dos meus homens. Ele falava assim, meus homens, a minha e a dos meus homens, pegamos o bandido, e o bandido não passou 24 horas preso, porque foi solto. Aí nós sabemos por quem, né? Pelos políticos, pelo pessoal que não reconhecia o trabalho da polícia. Aí eu perguntei para ele. Dá para se revoltar mesmo, viu, dona Vazinha? Ora sim. Aí eu perguntei para ele. Ele disse, dona Vazinha, eu não vou ficar aqui muito tempo, não. E aí eu caco e digo, nesse conforto que ele tinha ali, que eu estava vendo. Realmente. Aí eu tinha 2 ar-condicionados aqui na escola. 2. Certo? Onde tinha um computador que você trabalhava, se lembra? 2 ar-condicionados, aqueles bem grandes, aqueles bem...
Aí eu perguntei, se eu trouxer um ar-condicionado aqui para o senhor tem quem bote? Ou quer que eu mande botar? Ele disse, não, se a senhora me der. Ele não disse, nem não precisa não. Ele disse, se a senhora mandar, eu tenho quem coloque. Né? Quem coloca no local. E depois eu voltei lá só para ver o delegado bem Em condições de trabalho, né? Mas a minha gratidão e a da escola aos policiais é muito grande. Há essa ligação muito grande entre nós. Talvez o pessoal pense que a polícia adula a escola, né? Ah, porque escola de rico, o pessoal até diz isso. Não é não, de jeito nenhum. É por causa dessa história que nós temos juntos, né? Da luta que nós tivemos juntos. Gente, pelo amor de Deus, era tanto problema nesse período. Ai, meu Deus, o muro da escola era abaixo, o policial correndo atrás de um lado, sei lá, de uma pessoa que fugiu da cadeia. Ele pulou, entrou dentro da escola, o fugitivo, e o policial, do jeito que vinha, pulou também, e a meninada grita, e professor... Muita história, né? A escola é uma história e tem muita história a contar, né? Porque, assim, acho que todos nós que passamos por várias dificuldades no decorrer da nossa trajetória de profissão, né? E a gente ouvindo assim a senhora falando, e a gente vai passando um filme, né? Mas, meu Deus, a gente inicia e vai subindo, né? E quando eu cheguei na coordenação da educação infantil, todo final de ano eu me sentia assim, aquela coisa, aquela ansiedade para a festa dos doutores, né? Que antes eram os doutorandos do ABC, né? Isso. Antes eram os doutorandos do ABC, que passou para ser os doutores a última festa dos doutorandos do ABC foi em 2006. Isso. Né? Eu botei no livro as duas fotos. Isso. Você não tem a as doutora duas tem, lá no fotos? livro. Terminou, encerrava. 2006, em 2007, iniciamos, né, com Os doutores Os da doutores da leitura, leitura, né? Foi em 2007. né? E essa festa toda a vida foi muito, né, de uma ansiedade muito grande, porque é uma festa, né, uma festa tradicional, impactante, né? Todo mundo esperava por essa festa. A festa do ABC é uma formatura, da faculdade, tá? Isso. As crianças é como se fosse uma formatura. E eu da acho faculdade. assim, essa festa do primeiro ano, que é a festa dos doutores da leitura, eu acho tão importante, sabe? E assim, eu acho tão bonito e importante que as famílias estão lá presentes, porque é um registro, né? Um registro de uma vida inteira. A criança passa já para um outro segmento, já levando essa bagagem toda, né? Eu não deixo de mentir, né? Que tem a festa do ABC, tem a festa do nono ano, tem a festa do terceiro ano, tem a festa da faculdade. Mas, Nilda, deixa eu falar aqui só um pouquinho sobre o infantil. O infantil foi uma professora aqui do Limoeiro em 1952 fazer o curso Pestalozzi no Rio de Janeiro. O infantil nasceu com raízes aqui na escola. Ela foi para o Rio de Janeiro, não é? O tio dela conseguiu que ela foi, fez esse curso e quando voltou ela criou o Jardim da Infância. Era o Jardim da Infância. E quem trabalhava com as crianças eram as jardineiras, era chamado jardineiras. E foi crescendo. Quando chegou em 1968, ela fez a primeira festa dos doutores do ABC, que tem esse quadro ali na sala dos professores. Aí a escola conseguiu, né? Todas as crianças que fizeram parte. E há uma coisa muito interessante. Eu pedi a Juarez, foi ano passado, para ele fazer um levantamento dos alunos do terceiro médio que saíram, qual o percentual dos alunos que estavam na escola desde o infantil até o terceiro médio. E deu um percentual, não estou lembrada agora para dizer, mas deu um percentual muito alto, mais da metade, entendeu? Eram alunos que vinham desde o jardim aqui.
E tem que ver também outra coisa interessante com o infantil. É o segmento que mais matricula, sabia? É o segmento, não é fundamental, não é médio, é o infantil, o que mais matricula aqui na escola. E modesta parte, a educação infantil da escola normal é a educação infantil, né? Porque ela, assim, é renomada, é conhecida, é diferenciada. Puxando a sardinha. Eu tenho uma história. Puxando a sardinha. Não, mas tem que falar isso, deixa é verdade, eu né? tenho um caso interessante da educação infantil. Eu vivia pedindo a Clésia, mulher para educação infantil. Clésia, mulher para educação infantil. Aí tinha uma menina que era da educação infantil, precisou fazer uma consulta. Nessa época eu tinha uma aula livre no Fundamental 1, que eu era professora. Aí, Clésia, pronto, hoje é seu dia de testar. Vá para lá na sala de Fernanda hoje, na educação infantil. Lá. Aí eu conversando e brincando lá, atenta. E Fernanda disse, Claudinei, tenha cuidado para uma criança não morder a outra, tá certo. E eu brincando com as meninas e 2 crianças pequenininhas, inclusive hoje. Aí Fernanda dizia, Claudinei, tá tudo em paz, eu estou aqui. Quando Fernanda pegou uma das crianças para banhar, olha, 3 mordidas, uma seguida. A minha sorte, que a menina que foi mordida era da minha família, né? Aí Fernanda, eu falo com a mãe, mas eu não vi. Ela Porque não... é uma fase, né? Que uma fase. Aí Fernanda, Claudinei, eu quero fazer. E haja passar uma pomada que Clésia tem quando acontece isso. Aí, quando Clésia chegou... É muito interessante. Aí, Clésia, Claudinei, literalmente, eu nunca vou levar você para a educação infantil. Você passou menos de meia hora. Uma criança mordeu, a outra 3 vezes. A minha sorte, a menina que sofreu as mordidas, né? Definitivamente você não dá. Não foi para a educação infantil, realmente foi não. Acho interessante que elas arengam, elas empurram umas às outras, né? Mas estão se beijando. Porque essa questão aí da mordida, assim, por mais que, né, que seja chato, porque tanto é ruim para quem morde, também para quem é mordido, né? E assim, é uma fase da criança mostrar o seu carinho. Às vezes é um abraço que quer dar. Um abraço, fica abraçado. Então vocês demonstram. E as preferências. As preferências. Eu não sei, Então, mas foi assim, essa fase da mordida a gente leva realmente natural, lógico, né, conversando. Mas meu sonho foi de água abaixo, para ir para a educação Bazinha, infantil. a gente falando aqui sobre as festas de formatura, né? Festas muito bonitas do 9º ano, 3º ano, com Mazé, né? Ah, meu Deus, Mazé Pinheiro, né? Mazé Pinheiro fazer umas festas belíssimas. Mazé foi uma excelente professora de português, de tudo, Mazé. A minha menina, a Karen, a festa do 3º série do ensino médio, o menino do 9º ano, foi o mesmo ano, foi a última festa do BNB. Foi linda. Foi linda. Mas Eu tinha 2 concludentes na 3ª série. Mazé se doava mesmo aquelas festas, né? E os convites. A missa, a festa. O convite, depois recebia um CD com todas as eu me lembro que era Mazé tensa de um lado e eu tensa do outro. No final. No final. E a liderança que a Mazé tinha, né? Ela tinha uma liderança. A menina herdava de Mazé. De jeito maravilhosa, Mazé. Eles queriam bem a Mazé. E tinha uma liderança sobre os meninos. Então foram festas realmente lindas, que até a do BNB ganhou até poesia, né? Eu nem fiz essa festa, 2005. Ganhou uma poesia. O Rúbio, né? Que o Rúbio foi um dos pais de poeta que mais cantou a história, a escola em versos. A filha dele ele fez uma poesia nesse dia da festa lá. Na festa de julho. No BNB, né? Era, no BNB. E está lá no livro que a gente botou. E quantas pessoas escreveram, porque não dá tempo a gente publicar, tudo. Mas quantas pessoas escreveram, Laírton, né, marido de Socorro Sobrinho de Pergentino, né? E também escreveu muito sobre a escola, e quantas pessoas. E o acervo da escola é enorme, né, de foto e de tudo. Mas a gente tem que lembrar uma pessoa aqui também, que foi muito importante, foi Pessoa Júnior.
Gente, o início da Pessoa júnior. década 2000, 2001, 2002. O que foi feito nessa escola? No esporte. O que Ruberval, não, antes do esporte, o que Ruberval fez, certo? O que Neide Gondim fez, né? Aqui, As artes, sobre né? aquelas artes, aquelas exposições, E aquelas belíssimas. apresentações dramáticas, belíssimas, né? Belíssimas. Foram coisas, Daniel, foram coisas excelentes, realmente. E a gente tem que ver também, 2008, 2009, antes mesmo da vitória, Pessoa Júnior. Pessoa Júnior era muito, muito decidido, muito valente. Eu me lembro que ele foi para uma partida, levou a escola para jogar em Fortaleza, e eu não pude ir. Aí Débora estudava em Fortaleza. Aí eu telefonei para Débora, vá ajudar a pessoa, que era um dia de domingo, vá ajudar a Júnior lá nesse encontro lá da escola, nesse jogo da escola, vá lá. Aí eu sei que lá para as tantas, Débora telefonou para mim, muito nervosa, mamãe, eu estou vendo a hora o Júnior apanhar aqui do juiz, porque ele está com o dedo na venta do juiz. Dona Vazinha, Para defender a escola. eu fui com o Júnior. A maioria dos jogos de Fortaleza fui eu que fui com o Júnior. Foi, né? Fui. Eu me lembro. Nós levávamos esses alunos para o clube do diário. Nós levávamos os Exatamente. alunos para a Chácara Irmã Maria Montenegro, para a casa de Júnior, que as últimas foram para a casa dele mesmo. A atenção A que gente Júnior ia Pessoa dava, buscar, né? deixar as crianças na casa, tudo separado, maior cuidado para separar as meninas dos meninos. Nós levamos uma vez para o clube do diário e ficamos pastorando essas meninas, que as meninas queriam de noite ir lá para perto do menino e ele não podia deixar. Era de olho arregalados para não deixar essas meninas para perto do menino. Era um cuidado muito grande que ele tinha com as meninas, né? A mãe E ele tinha, né? tinha um Ele tinha cuidado muito grande. muita responsabilidade. E as crianças ficavam na casa dele e nós íamos buscar comida. Não era nem que era um jovenzinho, né? Desejando, ele saía da casa dele, o Júnior embora, a casa dele é no São João do Tauape. E a gente ia buscar comida lá e messejando as quentinhas. Eu me lembro que as crianças da noite e a Que comida... criança, ele já era um jovenzinho. Era um jovenzinho. Aí Adolescentes, né? E as crianças não comiam tudo. Na janta, principalmente na janta, as crianças não queriam comer a mesma coisa que tinham comido no almoço. Então sobrava muita comida. Nós uma vez, Erivan Palhares, que é um que a gente levava para ajudar também. Aí Erivan comia o que podia. E o que não podia, gente, bora botar essas quentinhas num depósito e vamos entregar aí pro pé. Saía eu e Júnior para ir Doando, era? doando na vizinhança. Levava essas crianças para comprar. O Júnior morava perto do São Luís. E as crianças queriam comprar salgadinho, essas coisas. Quem tinha mais dinheiro, mandava trazer a pizza para comer da viadinha, deixar. Mas quem não tinha aí, Júnior, diz que você leva eles para comprar alguma coisa lá no supermercado? Leva. Esse monte de menina atrás para comprar, eles compravam o que queriam lá, voltando com eles. Mas foi muito bom. Muito E bom. assim, o carisma que ele tinha, assim, ele era muito respeitado Muito. no Pai, esporte, mãe, no todo mundo, esporte, né? E os meninos, eles respeitavam, né? Atendiam o que ele falava. No dia, eles atendiam. que eles ganharam, que precisavam ir para Poços de Caldas, no Ceará, e tinha que ir para Poços de Caldas, que era o campeonato do Brasil, né? Que era, estava na fase do Brasil. Nacional. E esse ônibus chegou aqui, era tanta gente nessa rodoviária esperando. Eu me lembro, Passear. Nós viemos com o ônibus, paramos lá no local lá, eu não sei qual era o local bem direito, sei que ele parou, fez essas crianças descerem tudo, vinha feito uma igreja e foi agradecer a Nossa Senhora por esse menino ter ganhado mais uma competição, mas o Júnior era tão feliz, foi tão muito Ele era bom, muito feliz. bem quisto. E Nilda, sem saber outra coisa, que o Júnior, ele olhava as notas dos meninos. Ele tinha essa preocupação, Tinha né? essa preocupação. Era. Os alunos lá... Só participava se se a gente tivesse notas boas, né? fizesse essa média. É. Se não fizesse essa média, não participava. E os meninos queriam participar, porque era aquela alegria, aquela coisa. Eu me lembro que ele criou até um problema com o pai. Porque o menino, houve uma coisa aqui na escola, e redaram ao pai, e o pai tirou o menino do jogo. O castigo foi tirar o menino do jogo. E ele foi lá dizer um desaforo ao pai. E o pai veio aqui à escola.
O menino era bom no jogo, mas não era bom na escola. Aí o pai veio aqui reclamar de Júnior. Aí eu falei para ele que Júnior realmente se dedicava muito ao jogo. E o pai achava que era o castigo que ele merecia. Mas para Júnior não era, né? E ele conseguia, né? Ele conseguia essas crianças, esses adolescentes que jogavam, ele conseguia. Bolsa de desconto. Ai, conseguia. Bolsa de desconto para as crianças que jogavam. Que jogavam e tiravam nota boa. Por exemplo, os meninos davam trabalho, se desse um trabalho, a gente tinha que dizer a Júnior. Ó, Júnior, menino tal tá dando trabalho na sala. Em vez de dizer a diretora, eu dizia a Júnior. E Júnior dava jeito nele. E isso aí foi até um certo tempo. Levando isso aí. Ele saiu, mas deixou esse legado. Deixou. E até hoje ele ainda se encontra com os meninos. Tem ex-aluno que aprendeu a jogar aqui, que joga. O jogador do Fluminense, passou muito tempo jogando no Fluminense, hoje é jogador do Bahia, foi feito nas bases de... Como era o nome dele? Eu fui até visitá-lo lá no hotel com o Júnior. Júnior disse, Bazinho, ele está aqui em Fortaleza. Eu fui só para ver. Como era o nome dele? Ele é irmão filho do rapaz da funerária, o senhor da funerária. É Ícaro. Isso, justamente. A senhora falando, a Nilda falando aqui a questão de Júnior levar para a igreja, né? E assim, né, rezar lá. E muita gente tem curiosidade, Bazinha, e pergunta sempre se a escola teve igreja aqui na escola. A escola já teve uma igreja aqui dentro, já? Não, a escola, sim, senhora. Capelinha. Porque 5 horas, vamos dizer aquela história, né? Porque o internato para as alunas dormirem não existia, ainda estava em construção. As alunas dormiam na sala, como foi dito, não foi, Nilda? Foi. Aí elas tiravam as carteiras, armavam as redes, tinha armador e botavam os pneus. No outro dia, 5 horas da manhã, todo mundo acordava, tirava as redes, tirava os pneus, botava as carteiras. Porque 6 horas tinha a missa, tinha igreja aqui tinha capelão, aqui tinha retiro sim. Aí uma assistência religiosa enorme, porque a dona Maria Gonçalves era muito religiosa. Sobre esse negócio de retiro, porque o retiro, né, fazia aquelas padres, as pregações, e depois tinha a confissão, e na confissão as meninas tinham a mania eu via muito isso, não foi só dentro da escola não, de escrever os pecados, escrevia num papel os pecados. Aí, dona Maria de Lourdes, ela foi interna, ela dizia, Bazinho só via gente, aí você viu meus pecados. Nem meus pecados. Hoje até comédia. Mas uma verdade. Olha, é tão verdade, isso aí era tão verdade, que eu, já assim, vamos dizer, Madre Judite criava um garoto lá. É Adolfo, o nome dele era Adolfo. E Adolfo foi fazer a primeira comunhão. Chegou já meio grandinho e ela disse, não, tem que fazer a primeira comunhão. Preparou, ela mesmo ensinou Adolfo a fazer a primeira comunhão. Aí, véspera da comunhão... Vamos escrever os pecados. Não, Adolfo ia se confessar. Aí então ela, junto com Adolfo, escreveu os pecados de Adolfo. Os pecados de Adolfo. Quando foi no outro dia da confissão, cadê os pecados? Ninguém viu os pecados, ninguém. Desapareceu os pecados de Adolfo. Foi uma celeuma. E a gente tinha aquele bequinho chamado Bequinho Seu Custódio, e a entrada de Madre Judite mais movimentada era pelo bequinho. Aí quando foi um belo dia, logo depois, acho que foi no dia da primeira comunhão mesmo. Aí viu o papel voando no meio. Os pecados de Adolfo. Os pecados de Adolfo. Então, era verdade, era assim, escrevia. Porque, olha, gente, essas histórias de pecado é um negócio tão difícil, principalmente para uma criança. Aí o que é que uma criança vai dizer para um padre, né? Vai dizer o quê? Uma criança não tem o que pecado dizer. tem uma criança, né? Só tem pecado mesmo, que a turma chama pecado cabeludo. O pessoal adulto, que o adulto, eu digo muito, o adulto é quem é safado.
Criança não tem Tem, pecado, não não tem tem pecado, maldade, não não tem tem maldade. nada, né? A De inocência. jeito nenhum. Mas era assim, imagina as internas, coitada, presa aqui. Imagine se a gente fosse agora escrever no papelzinho os nossos pecados, hein? Isso. E se Fosse desse perdessem. jeito, hein? Fosse desse jeito agora. Ia queimar, Não seria um papelzinho, seria um jornal. Não, e aí tem que ver também, o diocesano também era interno, né? Porque o diocesano foi criado em 42. Então viveu uma boa parte o diocesano lá interno, para os alunos internos e a escola, entendeu? Mas aí, o que acontecia? A escola não tinha muro, era uma cerca. Aí pegava os bilhetes, botava, enrolava numa pedra e rebolava lá para o diocesano, os meninos pegavam, aí o menino fazia a mesma coisa e rebolava para cá. Pronto, Basinha. Marcando os encontros no dia de saída, né? É, eu já tinha escutado isso, que ele se comunicava através de pedrinhas. Apesar de ser só, Enrolava. era cerca, né? Ficavam uns jogando para os outros marcando. Por exemplo, vamos supor que fosse um dia de uma feira, aí eles marcavam os encontros através dessas pedrinhas. Deve ser legal, né? Jogar as pedrinhas para marcar Tanto que não bate na encontro. cabeça de alguém. Gente, mas o importante é que a escola rompeu, venceu todas as dificuldades, graças ao todo o pessoal que trabalhou na escola. Nós temos nomes inesquecíveis aqui que trabalhou com. Eu vou falar só de minha parte, né? Comigo, os de hoje. Então a gente não pode assim, deixar esquecido o trabalho do professor, do servente, do porteiro, de tudo. Você vê um seu Edilson hoje, sem menosprezar nenhum, aquela atenção, aquela responsabilidade, aquela dedicação de seu Edilson. E a gente vê de professora mesmo. Há quantos professores, exemplo de professora? Olha, Ave Maria. Olha, você vê Conceição Santiago, ela tinha um aluno que ela ensinava o quarto ano. Quarto ano. Ela tinha um aluno que o pai deixava o menino aqui e desaparecia. Não vinha buscar o menino. Aí Conceição dizia, o que eu faço? Levava para casa dela, dava de almoço ao menino, uma pessoa pobre, dava de almoço ao menino, fazia as tarefas do menino, porque ela já tinha uns alunos particulares que ela fazia tarefa. O menino já incluía e o pai pegava o menino de noite, porque o pai era bancário de um banco em Tabuleiro. Aí vinha pegar o menino, depois saía do banco. Nunca perguntou a Conceição, vou lhe dar uma grada aqui, porque meu filho almoçou. Ela fazia isso. Raimunda Noronha, pelo amor de Deus. Tinha 2 crianças que eram muito maltratadas. O pai bebia demais, espancava a mãe, e essas 2 crianças sozinhas, a bichinha era toda queimada de óleo, que o pai bêbado obrigava a menina a passar carne para ele comer, e a bichinha toda queimada de óleo no braço. E Raimunda terminava a aula, ela ia deixar essas crianças em casa, ela ajeitava alguma coisa para as crianças comerem, certo? E fazia desse dia. E quantos não fizeram, né? Eu fiz, viu, Até eu me encontrei com um dia, aí eu disse assim, esse foi o de Conceição. Ele aqui me abraçando, me beijando, um homem feito, né? Meu filho, me diga uma coisa, você já foi lá em Conceição, dar um abraço em Conceição, agradecer a Conceição? Pois não é, tia, me lembro tanto dela, mas ela foi lá, a gente esquece, né? E esses exemplos aí, né, tem muitos, né? Porque eu mesmo tive de levar muitas crianças lá para casa, e aí os pais iam pegar lá em casa, porque Aí, realmente, passando o horário, e a gente sem conseguir entrar em contato, né, só deixava o aviso aqui, ó, tô levando lá para casa, porque tá com fome, né, precisar também dar o almoço. Aí, isso aí é E como se chama isso? Responsabilidade e, antes de tudo, amor. Foi compromisso. Amor só é professor aquele que ama gente, aquele que tem empatia pelo outro. Quem gosta de abraçar, quem gosta de beijar. Você veja a meninada, como ela se abraça com a gente. Eu abraço todo mundo. Eu estranho até a pessoa que não vem me abraçar, porque fui acostumada a isso. Dona Basinha, e
crianças ainda param a senhora dentro da escola para perguntar de quem é a escola? Sim. Não, hoje elas já pararam, mas no início elas diziam, tia, a escola é sua, é? Tia, você é a dona da escola, é? Essa pergunta era bem... Era bem mesmo. Era presente. na certa, ouvi em casa alguém falar, né? Aí, eu me lembro bem do neto de Zelita. Ele chegou, tia, a escola é sua, né? Você é a dona da escola? Eu disse, não, meu filho, eu não sou a dona. Vocês que são os donos da escola. Por que vocês não estão aqui? Vocês não pagam a escola para vir para cá? Pagam. Pois é, você que é o dono. Bora tirar todos os alunos da escola. Vamos tirar, fica o quê? Só as paredes. Parede não é escola. Escola são vocês aqui com a professora. E eu fui. Sim, aí ele chegou em casa, Zelita, depois a avó me disse. Ele chegou em casa, vó, tia Basinha disse que eu sou o dono da escola. Ela disse que achou tão engraçado. E hoje, se alguém perguntar aluno, eu ainda digo, não. E é verdade. A escola tem dono, a escola não tem dono. Os donos são os funcionários que trabalham aqui, que vibram por ela, que respeitam, os alunos que estudam, né? A escola é para isso. A escola não é minha, não é de Débora, não é de Leonardo. A escola é de todos aqueles que precisam dela. Vem aqui, dê continuidade, né? E as professoras que se dedicam, coordenador, os pais, nós temos muitos pais que nos ajudam, não é? Que nos aconselham, que enxergam o errado e diz pra gente, né? E que torce pelo crescimento da escola. Dona Basinha, a senhora teve muita dificuldade no período da pandemia, a escola no período da pandemia? Não, pelo amor de Deus, a pandemia foi um período bem delicado para todo mundo, né? Um maltrato muito grande com as crianças. As crianças ficaram... Agora faço muito nível, nós adultos. Eu, por exemplo, né? Eu adoeci na pandemia. Muita gente adoeceu, né? Olha, meus 2 netos, que eram muito pequenos, o meu neto mais velho, que nesse tempo, quantos anos ele tem? Ele tem 6 hoje. A Mariana tem 8. Né? Então tinha 5 na época. Tinha 6. Mariana estava no 4 anos. Acho que ele fazia o... Aí teve uma noite que Leonardo, ele tinha esse hábito, Leonardo, vamos dar uma voltinha na rua. Ele deu um escândalo. Eu não quero voltinha, eu quero ir para a minha escola. O pequeno pegava a mochila, só de cuequinha, e dizia, olhava para Felipe e dizia, Pipe, ele chamava Felipe de Pipe, vamos, né? Então aquilo doía no coração da gente ver, porque a escola, as crianças amam a escola, porque lá na escola tem tudo que elas gostam, os companheiros, as mesmas conversas, as arengas, né? Os aconchegos da tia. As tias são muito amorosos, né? De abraçar, de beijar. E tem muita criança carente, não é? E sem falar também que teve muita professora também que não conseguiu acompanhar essa pandemia em relação à da aula, né? Porque ficaram doentes mesmo, porque foi assim... Não, e o que mais doía é quando a gente entrava em sala de aula e dizia assim, tia, quando é que a gente volta para a escola? Aí você dizia assim, não, tenha calma. Todo mundo teve que, os professores se adaptar, estudar, metodologia, pesquisar, para dar aula online. Eu acho que até para atrair, né? Essa mudança da aula online foi a escola, porque a escola já tinha muita coisa online, né? E a escola, ela não parou. Não parou. Entrou na pandemia, mas ela continuou, ela conseguiu se segurar. Isso. A gente dia e noite pesquisando, era lá tentando aprender cada vez mais essa tecnologia. E foi rápido, porque Foi dia muito 17 de março, né, 2020, chegou a hora que a gente fechava a escola, né? Aí a gente ficou dia 17 e 18, que era enquanto os pais se organizavam com 10, 15 crianças aqui dentro. Aí dia 19, dia 18 e dia 19 a gente estava assistindo a primeira aula não era no Meet, era no
Não, foi no Zoom. No Zoom. A gente, dia 19 de março, porque era feriado, né? Aí dia 21, sábado, foi que... Foi muito difícil. Aí quando foi na segunda-feira, já estava entrando com aula Não, online. e você dar aula para um adulto online é uma coisa para você... Para você segurar a uma atenção da criança criança. de 4, 5, 6 anos na tela de um computador para assistir a aula. Não, lá em casa o Felipe assistindo aula, a Priscila, a mãe, ficava sempre perto. Mas é aqui quando ela saía, e ele teve uma hora que eu ouvi os gritos de Felipe. Ela, Davi! Cadê você, Davi? Davi! Você mostra a fotozinha de cada um deles, né? Porque eles saíam, né? E a gente, né, para atender, Isso, e colocava filminho, e colocava uma música, né? E era assim, muito mais Não, mas graças o a melhor, Deus, né? o melhor era, eu estava como professora de redação. Olha, para você corrigir redação através do Google Meet, ninguém merece. Foi bem Tirava a difícil foto, mesmo. mandava para mim, bora, acompanhe, vá lá, olha, aqui, letra minúscula, passa letra maiúscula, apague. E por todas essas dificuldades, estamos aqui hoje, dia 26 de abril, cantando os parabéns para a nossa querida Escola Normal, né? 85 anos, né, Vazinha? Não deixa de ser um parabéns para o grupo Escola Normal, né? Porque a faculdade é uma realização da Escola Normal. Eu tenho uma curiosidade. Eu entrei aqui, eu fui professora, não fui só professora, não fui só secretária, eu fui professora, cheguei a um período que eu fui faxineira, passei 6 meses, Dona Bazinha me disse, Nilda, quando as coisas melhorarem, eu boto você para outra coisa, eu coloco você em outro local. Ei, Nilda, você lembra que você tinha mania de colocar nos meus diários, que eu sempre atrasava? Aí você botava assim, vê se no próximo mês entrega no dia. Aí isso mesmo. eu disse, eu vou tentar. Aí você veio para ser professora, aí quando você estava lá no pátio, eu disse, e aí, Nilda, você está conseguindo manter seus diários em dia? Aí essa eu entendo. Claudinei, não é hora de você arengar. Não, você lembra, Nilda, que eu disse, Nilda, e aí, Nilda, você está conseguindo manter seus diários em dia? Aí essa eu concordo com você que não dá tempo. Eu passei um tempo fui professora, eu fui professora, eu fui faxineira, Aí Dona Bazinha me disse que me dava uma coisa, para sempre melhorar, eu passei 6 meses sendo faxineira, né? Aí, porque a aula acabou, eram 3 professoras e no ano seguinte tinha só 2. E as meninas tinham mais tempo de casa do que eu, né? Aí, Dona Bazinha, para não ficar desempregada, arruma qualquer coisa para me fazer, as minhas filhas... Tem assim, auxiliar de sala, praticamente você limpa as salinhas de aula da educação infantil. Eu chorava quando eu via as crianças passando, os meus alunos que eram meus e não eram mais, né? E ela disse que me colocava alguma outra coisa. Aí foi em 92, a escola foi a época que trouxe uns computadores para a escola. A escola botou curso de computação na escola. E era a professora Joselito, brilhante. Isso. Ele no Bazinho, chegou a sua vez de mudar de carro. Você vai ser a coordenadora do curso de computação. Aí eu passei um tempo, depois mudei e fui para a secretaria. Passei um tempão sendo secretária. Mas para você ser secretária? Não, eu era o auxiliar. Secretária era auxiliar. Eu fazia as coisas e tinha uma pessoa que assinava, que era quem tinha curso. Eu não podia assinar porque eu não tinha curso ainda. Não era Adileia, né? Era Neide, era Jacineide, depois foi Dona Lenira Oliveira. Sim, depois foi Vânia Cavalcante. Casada com o Dr. Lopes. O Dr. Lopes. Quando Vânia saiu, antes de Vânia sair, Dona Bazinha disse, Nilda, você vai fazer um curso de secretário para você começar a assinar o documento da escola. Você só pode assinar documento depois que você tem um curso de secretariado com registro no Conselho de Educação. Aí chegou o Colégio Agapito dos Santos, aqui na cidade, que veio falar com a Dona Bazinha para botar um curso aqui na escola. Passou um tempo aqui, depois ela foi dar as aulas seriam lá no Diocesano. E Dona Bazinha, o dinheiro do aluguel, da saída que ela passou aqui, Dona Bazinha me deu para mim fazer meu curso de secretariado. Dona Bazinha foi quem me deu o curso de secretariado. E eu fiz o curso, foi lá no Colégio Diocesano. E depois, aí para ir buscar, eu nunca tinha ido a Fortaleza na vida. E Dona Bazinha disse, você vai com o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo foi que me levou para ir buscar, assinar e pegar a carteirinha, que até hoje é na minha bolsa, carteirinha de secretária. E depois desse período que eu fiz, que eu tive o registro, que eu comecei a assinar. Aí passei os 25 anos. E até hoje sendo secretária. Não, mas agora eu vou contar uma boa dela. Ainda gosta de chorar, né, Bazinha? Peraí. Naquela época, muita gente nos abordava pedindo documento falso. Era uma coisa absurda.
Aí Nilda não resolvia, ficava louca. Dona Vazinha, tem uma mulher, ela foi professora aqui na escola, mas só ensinou 2 anos e ela quer que a gente bote que ela ensinou 6 anos. Nilda, pelo amor de Deus, eu já lhe disse que você só pode dar declaração do que consta nos arquivos da escola. Você está entendendo, Nilda? E Nilda era nervosa, assim, né? nervosa. Quando foi um dia, eu disse, Nilda, é o seguinte, eu vou lhe dizer uma coisa, a última vez que eu vou dizer. Se você der um documento falso da escola, porque ela podia assinar como secretária, não precisar da minha assinatura, né? Se você der um documento falso e eu for para a justiça e eu for para a cadeia, a escola fecha, você perde seu emprego, todo mundo vai perder o emprego, as crianças vão para casa, eu vou presa, mas você vai presa comigo. Acabou-se. Nunca mais Nilda aprendeu mesmo. Com certeza. Maria, não quero nem saber de mas era muita gente, né? Era Nilda pedindo principalmente o pessoal que queria se aposentar com ele. Queria se aposentar, né? Porque era uma cultura, né? De pedir, porque algumas empresas davam, né? Dava. Menina, a esposa de um sobrinho meu, ela lá em Fortaleza nunca pisou aqui na escola. Mandou me pedir uma declaração, que ela estava fazendo um curso lá, que já tinha ensinado na escola normal. Aí eu disse, não, minha filha, você nunca pisou na escola. Aí eu vou na declaração que você ensinou na escola. Porque você podia fazer, ninguém ia saber, não. Sim, os registros. De jeito nenhum. Os registros, aí né? Quando foi um dia, ela telefonou, aí disse, você não deu não, mas eu consegui. Aí deu o nome da diretora aqui de Limoeiro que deu. Eu disse, parabéns, você encontrou uma pessoa que fez uma coisa errada, mas só que eu não ia fazer, jamais farei isso aí. E ainda ligava para dizer que tinha conseguido errado, né? Ainda passou na minha cara que conseguiu. Eu me lembro que Leonardo dizia, Nilda, quando nós tivermos uma faculdade, você vai para a faculdade. Eu dizia isso, mas eu nunca botei fé. Hoje nós estamos aqui com a faculdade com 7 anos já. 7 anos. Gente, muito obrigada por fazerem parte aqui do nosso primeiro podcast da Escola Normal. E nesse momento vamos fechar com chave de ouro, cantando os parabéns aqui para a nossa querida Escola Normal. Convidamos a todos, né, de casa e dos bastidores aqui para cantar os parabéns. Parabéns a você nessa